maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, nós temos a alegria e o privilégio de nos reunir como povo de Deus, como família da fé, para buscar a face do Senhor e ouvir a sua voz. Este é o 4º domingo da Quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de conversão, um tempo de termos consciência de que Cristo pagou um alto preço por todos nós, nos legando assim a salvação de nossas almas. Portanto, sinta-se acolhida em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós nos prepararemos para este culto ouvindo o prelúdio executado por nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Olhos fechados, corações ao alto, falamos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te adoramos e louvamos. É o que convém a nós, povo que é teu, que se chama pelo teu nome, e o fazemos com alegria, pois tu és tremendo, és maravilhoso. Excelso é o teu nome. E as maravilhas que operas desde tempos imemoriais, sobretudo em favor do povo que escolheste, nos fazem quedar-nos admirados. E ao contemplar a tua glória e a tua majestade, inerentes ao teu ser e manifestos em tudo o que realizas, somos compelidos a glorificar-te, a exaltar-te, e tudo isto que fazemos, fazemos no mover do Espírito Santo, desejosos de que nossas ações cheguem a ti como ofertas de aroma agradável, que ensejamos aos céus na mediação de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E é por isso que o coro infanto-juvenil Helen Heisley cantará Agradeço a ti, Senhor. Tua
convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32, para procedermos com a leitura de todo ele. Este salmo está indicado para este quarto domingo do tempo da Quaresma por nosso lecionário cristão. Salmo de número 32 diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder reencontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Bem-aventurado, sobremodo feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É o que nos ensina o salmista, é o que nos fala a palavra do Senhor. É uma maravilhosa promessa de graça que aqui se apresenta a nós. Um generoso convite para que nos acheguemos ao trono da graça do Todo-Poderoso e nos permitamos ser tocados pelo seu agir benévolo, misericordioso, perdoador. Nesta hora, vamos adentrando um tempo de contrição e recolhimento, inspirados pela Escritura lida, em que, no íntimo dos nossos corações, conversaremos com o Pai Celestial. Apresentaremos a Ele a confissão de nossos pecados. Vamos recolher das suas mãos divinas o renovo que vem por sua graça sem par. Vamos apresentar a Ele os nossos rogos, os nossos motivos de súplica e intercessão. E vamos fazê-lo na certeza de que Ele ouve a nossa voz e dá resposta ao nosso clamor. Se você puder fazê-lo onde você está, agora dobre os seus joelhos. Se não, pelo menos feche os olhos e baixe a cabeça. Eleve o pensamento ao alto, busque a Deus no íntimo. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela certeza que temos em nossos corações de que Te importas conosco, de que acolhes as nossas preces, de que respondes amorosamente ao nosso clamor. Nós Te bendizemos, Senhor, pela graça que se renova em nossas vidas mediante o Teu perdão, que é sem par, posto que tão somente em Ti nós podemos achá-lo. Nós Te suplicamos que continues conosco e que estendas o Teu favor aos nossos queridos todos. Que a Tua mercê jamais nos falte e que tenhamos sempre olhos espirituais dados no agir do Teu Santo Espírito, a fim de reconhecermos aquilo que fazes, corações agradecidos e lábios cheios de louvor para contigo, ó Deus de toda graça,
e de nossa salvação. Assim, com fé, entregamos-te a nossa oração, fazendo-a no nome santo e mais doce de Jesus Cristo, teu amado e unigênito Filho, Senhor e Salvador nosso. Amém. Somos pecadores e carecemos da ajuda do Senhor para vivermos em santidade. O coro Aireia Moraes cantará Guia-me na retidão. A palavra de Deus nos ensina assim no Salmo de número 37, versículo 25. Fui moço e agora já sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É maravilhoso saber disso. O texto fala do cuidado de Deus, do seu amparo e de tudo aquilo que Ele nos provê, não nos permitindo que nos falte nada. Eu e você vivemos sob os cuidados do Senhor. Ele nos dá tudo o que precisamos e tudo o que necessitamos. Por isso nosso coração se alegra quando podemos trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio, pois devolvemos ao Senhor apenas uma pequena parte de tudo aquilo que nos dá. E assim fazemos parte daqueles que promovem a expansão do reino de Deus. E você faz parte deste povo e faz parte desta história. Você está vendo aí na sua tela as formas como você pode contribuir com a igreja. Você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou mesmo o seu depósito. Tudo de forma segura. E assim está dizendo ao Senhor que entende que recebe tudo dele e por isso entrega uma parte a ele mesmo. Eu quero te convidar a fechar os olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai bondoso, Pai de eternidade, Pai de todo amor, nós nos alegramos, pois a nossa vida está sob os seus cuidados. E todas as adversidades que vêm até nós chegam por sua permissão, para que possamos perceber a tua bondosa mão nos protegendo, o Senhor nos cobrindo com suas asas e nos abençoando. Por isso louvamos o teu nome, te agradecemos, porque sabemos que não temos mérito, mas ainda assim o Senhor escolheu nos amar,
e o teu amor tem produzido muitos frutos em nós. Continua, Pai, a fazer assim, a nos guardar, proteger e amparar. Desta forma, nós também te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, fazendo esta oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia, a abri-la comigo, e se você puder fazê-lo, eu estou abrindo agora no livro do Gênesis, no capítulo de número 28, é o primeiro livro da Escritura Sagrada. O livro do Gênesis, no capítulo 28, traz para nós um texto muito especial que está contido entre os versículos de número 10 e 22. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora, abra comigo. Eu estou no livro do Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, eu estou abrindo no capítulo 28, e eu estou lendo o trecho que começa no versículo 10 e se estende até o versículo 22, ao fim do capítulo. Acompanhe a leitura desta passagem da Escritura que fala assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A passagem que nós acabamos de ler é parte do chamado ciclo dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com o patriarca Moisés, são verdadeiras colunas das tradições de Israel, estão situados bem ali no processo de formação da identidade deste povo santo, separado pelo Senhor. E a personagem em foco no nosso texto de hoje é uma personagem muito controversa, que entra na história debaixo de um olhar de reserva e mesmo censura, isto desde o seu nascimento. Segundo a narrativa bíblica, Jacó é aquele que sai do ventre materno segurando o calcanhar do seu irmãozinho e vai figurar no imaginário do povo da Bíblia como um enganador, um trapaceiro que, num engodo, conseguiu usurpar do seu irmão aquilo que lhe era de direito e que Jacó invejava. Talvez você se pergunte, como uma figura assim tão reprovável
pode ser uma coluna para um povo santo? Eu explico. A Bíblia nos apresenta as suas personagens muito humanas nos seus contornos. E com Jacó não é diferente. Ele é, na verdade, um espelho daquilo que nós somos e dos dramas, contradições e idiosincrasias que carregamos sempre conosco, seja em maior ou menor medida. Mas o fato é que Jacó foi eleito por Deus, objeto do seu amor e da sua graça. E este mesmo Jacó, que adentra a história de maneira tão reprovável, vivenciará uma experiência tal com Deus que, por fim, se tornará uma pessoa bem diferente, muito mais amadurecida. E esta pessoa tão diferente demandará um novo nome. Algo que é perfeitamente compreensível à luz das tradições do Antigo Oriente, onde os nomes eram levados muito a sério. Um nome definia a identidade de seu possuidor. E se essa identidade mudou, o nome precisa mudar também. Jacó é precisamente aquele que viria a se chamar Israel, mas esta é uma outra história. Estamos ainda num momento bastante anterior e a personagem que estamos apreciando, segundo o texto que estamos lendo, nas suas primeiras palavras registradas no versículo 10, é alguém que está partindo. Indo embora, diz o texto, partiu Jacó de Berseba, deixou o seu lugar e seguiu para Harã, uma terra que não era a sua. E eu lhe explico a razão. Jacó está fugindo, se tornando um foragido. E isto à luz da sua própria família, que é quem lhe persegue. Fato é que o irmão se cansara do engodo de Jacó e muito se indignara e se decidira a matá-lo, anunciando-o publicamente. Sua mãe, temendo pelo bem do filho, é quem o orienta, dizendo-lhe: Jacó, vai para as bandas de Harã, vai e procura os nossos familiares que estão ali, se abriga naquele lugar, fica por lá, até que a ira de teu irmão se amaine e você possa retornar para cá em segurança. E Jacó faz assim, atravessando os caminhos ermos e desertos, rumo a uma localidade remota e que não era lhe própria, e tudo isto por saldo das suas condutas infelizes, das suas escolhas ruins, que por fim tornaram a ele um pária mesmo entre os seus. Jacó não é querido, a sua presença já não é desejada. Jacó é objeto de ódio e de desígnios assassínios. E isto por parte da sua própria casa, da sua própria parentela. É o que leva Jacó a este estado deplorável de solidão e isolamento. E é assim, sendo impulsionado pela sua fuga, que ele vai chegando a um certo lugar, a princípio não identificado, onde passa a noite, diz o texto. O sol já se punha, e naqueles tempos onde a descoberta da eletricidade sequer era sonhada, quando a noite vinha, já não era possível fazer muita coisa.
Imagine ainda mais por caminhos como os de então, que se engravam em lugares desertos e ermos, em que muitos perigos se ocultavam. O que poderia suceder a um viajante que se aventurasse pelo deserto no escuro? Ele poderia cair numa cova, ele poderia ser atacado por um bicho peçonhento ou uma fera, ele poderia simplesmente se perder da sua rota e como retomá-la depois? A noite vem e quando a noite chega é necessário interromper a marcha e é exatamente o que ele faz. Diz o texto que tomou uma pedra que havia ali, fez dela o seu travesseiro, se deitou e dormiu. E ao dormir, ele sonhou. O Deus da Bíblia é um Deus que em diferentes oportunidades se manifesta aos homens e fazendo-o inclusive por meio de sonhos. E parece que é exatamente isto que acontece aqui. Jacó sonhou e vislumbrou uma escada que de tão alta alcançava os céus. E via Jacó os anjos do Senhor subindo e descendo por ela, até que uma voz lhe interpelou. E esta voz vinha do próprio Deus, que se apresentou nos termos daquilo que podemos ler entre os versículos 13 e 15, já lidos anteriormente. Eu quero chamar a sua atenção não apenas para o fato de que Deus se manifestou a Jacó, falou com ele, mas, sobretudo, para o teor desta fala. Você percebeu o que Deus disse a Jacó e as implicações disto? Ele disse assim, eu estou voltando ao versículo 13, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Veja, o texto traz maravilhosas promessas de graça que foram de livre iniciativas outorgadas a Jacó pelo Senhor. Em linhas gerais, o que Deus está dizendo é, Jacó, você sabe mais ou menos onde você está? É certo que Jacó não sabia muito sobre aquela localidade erma, mas Deus dizia, essa terra vai ser sua. Olha agora para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste. Aonde você enxerga? Eu vou dar essa terra todinha para você. E eu vou fazer você próspero aqui. Não apenas você, mas a sua descendência. Aliás, eu vou te dar uma grande descendência. Ela não vai ser apenas grande, mas sobremodo grande. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto o pó da terra. Você consegue contá-lo? Pois é, ela também não poderá ser contada. Jacó, eu vou dar essa terra para você. Eu vou abençoar você nela com uma grande, uma vasta descendência. Eu vou fazer com que você e a sua descendência prosperem. E eu vou fazer de você e da sua descendência uma bênção para as nações. Mas, Jacó, eu vou ficar com você. E eu não vou deixar você. Eu vou estar com você aonde você for. E aonde você for, eu vou guardar você. Eu vou tomar conta de você. E eu não vou desamparar você. Jamais. Essas promessas, pela sua grandeza, já chamam muito a nossa atenção e nos causam espanto. Porém,
o nosso espanto se intensifica quando nós nos apercebemos de quem é o objeto dessas promessas. Para quem Deus está destinando todas essas graças tão extraordinariamente maravilhosas? Ora, justamente para Jacó, justamente para o enganador, o trapaceiro, para aquele que agora é odiado até mesmo pelo seu irmão, aquele que foi jurado de morte pela sua própria família, que foi exilado pela sua parentela. É justamente para a figura controversa, reprovável, que Deus concede a bênção extraordinária que temos aqui. Isto nos fala algo muito significativo acerca do modo como Deus age. Ele age movido por amor. As suas ações não estão baseadas em méritos pessoais que eventualmente pudéssemos alegar, quaisquer que fossem. Não, o agir de Deus se conduz com base no seu amor, que é soberano. E qual amor, como dizem os poetas, pauta-se em razões que a própria razão desconhece. Jacó está agora despertando do seu sono, diz o verso 16, e está maravilhado, estupefato, inclusive pelo fato de encontrar-se com o Senhor neste lugar. Pensa com uma mentalidade antiga que era partilhada por vários povos e culturas de então. A noção de que os deuses estavam atrelados aos lugares e aos grupamentos humanos que havia ali. Na cabeça dos povos antigos, o Deus dos arameus está com os arameus em Harã. O Deus dos babilônios está com os babilônios na Babilônia. Os deuses do Egito estão com os egípcios no Egito. Os deuses não ficam migrando de um lugar para o outro, nem têm uma ação tão abrangente que possa abarcar diferentes lugares. Eles não eram tão grandes assim no imaginário dos crentes de então. Mas estamos falando do Deus da Bíblia, a quem Jacó ainda está aprendendo a conhecer, e na sua leitura tão singela, parcial, insuficiente ou mesmo risível de quem Deus seja, Jacó entende que aquele lugar específico é o nicho ao qual ele está atrelado. E é por isso que diz, segundo o verso 17, que temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 16, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Jacó, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, mas você ainda não sabe. E há tantas coisas que você não sabe também, como se vê a seguir. Porque Jacó foi objeto de uma graça de grandeza e valor inestimáveis. E você sabe o que se espera de quem recebe uma graça, seja grande ou pequena. Uma graça concedida demanda-nos uma resposta. É o que a gente ensina à criança quando recebe um presente, dizendo-lhe: quais as palavrinhas que vêm agora? E o pequeno diz: muito obrigado. Ora, imagine uma graça como esta que Jacó acaba de receber da parte do próprio Deus. Quão grande gratidão demanda-lhe agora. E ele se dispõe a agradecer, a responder, ou minimamente a corresponder ao gesto recebido. E é disto que nos fala o trecho que começa no verso 18. Ele se levanta com presteza bem cedo, ainda escuro, de madrugada. Toma a pedra que havia feito por travesseiro,
coloca ela de pé, derrama azeite em cima e a gente fica se perguntando, por que ele faz isso? O que esse gesto significa? De onde vem esse rito? Esse é um rito próprio das nossas tradições? Será que você já viu isso sendo feito em alguma igreja? Temo que não. Essa é uma prática pagã e muito comum entre os povos vizinhos a Israel no Antigo Oriente. E ela reflete o modo ainda tão primitivo com que Jacó se relaciona com o Senhor. Ele ainda não sabe muita coisa, está aprendendo tudo agora. As coisas são muito novas para ele e ele age conforme sabe agir, reproduzindo os padrões que assimilou e carrega consigo. Muito disso vai ser modificado, outro tanto vai ser abandonado. Porém, o mais importante é que Jacó sabe que a ação divina demanda-lhe uma resposta e, com toda a sua limitação, como fazemos nós também, ele vai tentar responder. Ele batiza aquela localidade por Betel. E Betel é uma expressão que vem do hebraico e da junção de duas palavrinhas. Beit, que significa a casa de, e El, que significa Deus. Betel, a casa de Deus. Sim, Jacó erigiu uma coluna e derramou sobre ela azeite. Jacó nomeou o lugar Betel e faz tudo isso para homenagear a Deus. E então, diz o verso 20, faz um voto. Eu creio na sinceridade da intenção de Jacó ao votar. De verdade, eu imagino que esteja sendo movido por um constrangimento. O constrangimento que deriva do amor. E o seu voto, a princípio, pode nos parecer muito lindo e dotado de grande valor. Ele diz, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Tudo estaria muito bem se esse voto não refletisse uma visão um tanto quanto torta de quem Deus é e do modo como ele age. Perceba as condições que Jacó coloca no seu voto. Ele diz, Deus, se tu fores comigo, eu pergunto, ora, e Deus não estava sendo com Jacó, o acompanhou em todo o tempo, guardou de ser morto pelo próprio irmão, visitou, mesmo na noite mais escura e naquele lugar tão ermo. Ele diz, Deus, se tu me guardares, Deus não estava guardando Jacó, inclusive, por livre iniciativa, lhe assegurou que o guardaria e faria isso incessantemente. Eu não te deixarei, disse o Senhor. Ele diz, Deus, se tu me deres pão para comer e roupa que me vista, ora, Jacó, você não está alimentado e vestido? E de onde você acha que saiu o alimento que hoje sacia a sua fome e a roupa que veste o seu corpo? Ele diz, Deus, se me protegeres de modo que eu vá e volte em paz para a casa de meu pai, Jacó. Deus mesmo assegurou que guardaria você e que faria muito mais, que lhe daria essa terra até onde a vista alcança, que faria próspero a você e a sua descendência. Aqui, sobremaneira, ele diz, Deus, se tu fizeres isto, aquilo outro e aquilo mais também, tu serás o meu Deus. Jacó,
Ele é Deus, de eternidade a eternidade, quer você creia ou não. Ele diz: esta pedra que eu elegi por coluna será a tua casa, a casa de Deus. Jacó, estamos falando do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Essa pedra é dele e o resto do mundo também. Ele diz: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, o dízimo é dele e tudo o mais de que você possa desfrutar aqui. A proposta de Jacó é estabelecer com Deus uma relação de troca. É uma lógica que este nosso mundo entende muito bem. A do toma lá, dá cá. Você paga e recebe. A lógica da relação com Deus se baseia num outro princípio. O princípio da graça, em que tudo é graça. O nosso Deus é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele já veio ao nosso encontro e já nos coroou com toda sorte de bênçãos. Não há direitos que possamos reivindicar perante Ele. E, por outro lado, tudo dele recebemos graciosamente e sempre de maneira farta, sobremodo abundante, para muito além do que seria meramente a nossa necessidade. Jacó, você deve sim dedicar a casa ao Senhor, o dízimo ao Senhor e a inteireza do seu viver, de suas posses, entre aspas, e de tudo aquilo de que pode dispor ao Senhor. Sim, Jacó, você deve votar a integralidade da sua vida ao Senhor, mas não para que Ele lhe faça esta ou aquela coisa, mas porque Ele já fez por você tudo aquilo que poderia fazer. A lição que Jacó colheria desta vivência, hoje, atravessou os séculos e chegou a nós, para que aprendamos também. Somos aqueles que têm votado a inteireza de nossas vidas ao Senhor, que têm dedicado a Ele a integralidade de nossa existência, mas não para arrancar das suas mãos divinas o que quer que seja, ou para reivindicar-lhe qualquer suposto direito que loucamente alegássemos possuir. Tudo o que fazemos, fazemos em resposta, num singelo gesto, na direção do Deus que já veio ao nosso encontro e que já nos cobriu com toda a sorte de bens. Façamos assim, glorifiquemos a Deus e que nisto sejamos muito abençoados e felizes, realizando com alegria o propósito maior de nossa existência, que é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Que assim seja, no agir do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao tempo das nossas comunicações. E a nossa escola bíblica dominical está a pleno vapor. Todas as nossas classes têm buscado aprender mais das coisas do Senhor para praticar e, assim, servi-lo melhor. Nós estamos entendendo melhor aquilo que pertence à nossa identidade como igreja presbiteriana. Tanto na classe de adultos, quanto nos jovens, nos adolescentes e nas crianças, nós temos aprendido a entender como nós cremos, como nós vivenciamos a nossa fé bíblica em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dominicalmente, às 9h30 da manhã, estamos todos reunidos e há lugar para todo mundo. Adultos, jovens, adolescentes, juniores e crianças, todos têm lugar na casa de Deus. Portanto, anote aí e venha participar.
Todo domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã, na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você a orarmos juntos consoante aprendemos de Jesus. A chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, num só espírito, numa só fé, numa só voz, dizemos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo permaneçam contigo, hoje e eternamente. Amém.